Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo, da nossa herança em Cristo Jesus, e estamos falando a respeito daquilo que nós podemos fazer, ou seja, dos imperativos de Deus para nós, do chamado de Deus para nós. E hoje nós vamos falar sobre você pode glorificar a Deus o tempo todo, já que nós nascemos para viver para a glória de Deus, para refletir e expandir a glória de Deus na terra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dizem assim: se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus deu, para que em tudo, Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor, o domínio, para sempre e sempre. Amém. O Filho de Deus representou e glorificou o seu Pai perfeitamente. Jesus é descrito como o resplendor da glória do Pai e a imagem expressa da sua pessoa, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não importava aonde Jesus estava, com quem estava ou quão sombria a situação se tornava. Ele entrava na situação, ele brilhava à luz da sua verdade e do seu amor. Servia às necessidades do momento e glorificava então o seu Pai. Nós podemos observar os resultados resultantes das suas interações diárias com as pessoas. Marcos, capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus. Lucas 7,16 diz assim: e eles glorificaram a Deus. Já Lucas 13,17 nos diz assim: e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Em Lucas 18:43 diz assim: e todo o povo, vendo isso, dava louvores e glórias a Deus. Visto que Deus é tão digno da nossa adoração e nós fomos criados, salvos para adorá-lo com todo o nosso ser, com as nossas vidas. E pode ter certeza que não há nada mais gratificante e eternamente valioso do que glorificar a Deus em nossas decisões e nas nossas vidas diárias. Em seu primeiro sermão, Jesus exortou os seus discípulos, dizendo: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então, aproximando-se da traição e da crucificação, Jesus ele fez uma maravilhosa oração ao Pai, dizendo: glorifiquei-te na terra e completei a obra que me destes para fazer. Jesus, embora tenha sido traído, ter sido negado, ter sido falsamente acusado, espancado brutalmente e abandonado, ele continuou a glorificar o seu Pai com as suas palavras, com as suas atitudes, durante todo o seu sofrimento e isolamento na cruz do cruel Calvário. O jeito de Jesus viver para a glória de Deus a todo custo é, na verdade, o modo que Deus quer que cada um de nós vivamos pelo resto das nossas vidas. 1 Coríntios 10:31 nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa,
fazei tudo, tudo para a glória de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Quando uma pessoa se concentra em glorificar a Deus com a sua vida, que é o seu chamado e a sua vocação, então tudo o que ela faz é elevada a um nível de maior importância e valor. A glória de Deus é a expressão e a revelação de um ou mais de seus atributos surpreendentes. E quando a sua natureza incrível se torna pública e exigida. Um cristão é um pequeno Cristo andando na terra, glorificando o Filho e o Pai. E quando ele aparece, ele brilha de uma maneira específica. Então, a demonstração de sua misericórdia depois de pecar. Sua justiça perfeita, consertando as coisas, restituindo pessoas. A sua provisão graciosa, atendendo à necessidade dos seus irmãos. Ou a sua proteção e a sua provisão, lembrando que Deus é o seu protetor e o seu provedor. Então, ele pode ajudar outras pessoas. O que nós precisamos entender que glorificar a Deus é a revelação de qualquer uma de suas habilidades, majestade ou gentilezas ilimitadas. Cristo fez isto e o cristão é seu imitador. Mas a palavra glorificar é quando algo ou alguém honra, quando alguém louva ou amplia a glória que está sendo revelada. Quando Deus apareceu em Êxodo e partiu então o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, sua glória estava brilhando. Depois, quando os filhos de Israel cantaram, celebraram e adoraram a Deus por causa disso, eles estavam o glorificando. Jesus, quando ele recebeu a notícia que seu amigo Lázaro estava doente, ele disse aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ou seja, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio desta morte. A sua glória foi revelada enquanto as pessoas testemunhavam então o seu poder de ressurreição, chamando então Lázaro para fora da sepultura. Jesus disse: eu não te disse que se tu creres, verias a glória de Deus? Nós o glorificamos. Nós o glorificamos quando honramos o nosso Pai Celeste e lembramos quem Ele é ou do que Ele fez e o que Ele pede para nós fazermos. Quando nós adoramos a sua natureza e adoramos o seu grande nome, sempre que exaltamos, sempre que celebramos a sua bondade, sempre que proclamamos o seu evangelho, o evangelho da graça, e quando demonstramos a mesma graça pelos nossos irmãos, quando nós refletimos o seu caráter através das nossas palavras e da nossa vida, sempre que nós amamos os nossos inimigos e perdoamos os nossos agressores e aqueles que nos ofendem ou nos magoam. Quando caminhamos em pureza sexual, glorificando então a Deus no nosso corpo. Ninguém pode roubar as nossas oportunidades e de nos impedir de glorificar a Deus em nenhuma situação. Quando você é um ser, um cristão humilde e gentil, pode ter certeza, isso reflete a Cristo, que é gentil e se humilhou por você. Quando você é paciente e é longânimo com as pessoas difíceis, você reflete o seu Deus, que é gentil e também paciente com você. Quando você mantém a unidade do Espírito e vive em paz com todos e glorifica o nosso Deus, que em si mesmo já lhe trouxe a sua paz, então você está glorificando Deus. A glória de Deus faz com que todos os dias eles sejam importantes e você pode sim glorificá-lo então em todo o tempo. Amanhã
Nós vamos ver as 8 exortações sobre o estilo de vida encontrados em Efésios que glorificam a Deus. Que Deus abençoe você e lembre-se, a glória de Deus faz com que todos os dias sejam importantes, porque nós nascemos para viver para a glória de Deus. É meu chamado, é minha vocação, viver todos os dias para a glória de Deus, não para a glória de mim mesmo, não para a glória do mundo, nem para a glória de Satanás. Eu nasci para viver, seja para comendo ou bebendo ou fazendo qualquer coisa, eu estarei fazendo para a glória de Deus. Assim estarei vivendo o propósito e o chamado para o qual Deus me trouxe à existência. E que assim seja com você também. Glorifique ao Pai e ao Filho o tempo todo. Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.